Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Domingo, dia 4, 16 horas, Vasco e Palmeiras, em Brasília. Mando de campo do Vasco, mas por conta da venda do mando de campo, o jogo não será em São Januário e fica mais difícil pra gente, né? Nesse momento, que já dura bastante tempo, o Vasco, quando joga em São Januário, tem uma força maior, tem um apetite maior, tem uma cobrança maior, o time vai melhor do que em outros lugares, né? Jogou contra o Flamengo e empatou no Maracanã, mas os outros lugares, né? Na casa do Ceará, na casa do Corinthians, perdeu. Então, não vejo assim com bons olhos, comparando os times, né? Vasco e Palmeiras, e o Vasco longe da sua casa, com bons olhos, não vejo com bons olhos isso aí. Mas vamos torcer, sempre assim, né? Saíram os relacionados, Léo Jardim, ou melhor, saiu a possível escalação do Vasco, né? Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Hugo Moura, Tietê ou Jair, Nuno Couto, Verratti e Ryan. Acho que não é uma boa escalação isso. No campo do adversário, talvez contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, mesmo não sendo no campo do adversário, mas é um campo neutro, né? Que o Vasco não tem lá um bom rendimento. O Vasco é terrível jogando em Brasília. Talvez pudesse aí ter a questão de 3 volantes, né? Nuno à frente, Couto na frente desses volantes e o Nuno e o Verratti na frente, tentando não fazer com que o Nuno corra muito, né? E o Couto também, mais ali, o meio de campo ajudando na marcação e no apoio aos meias, né? Talvez não, Hugo Moura, primeiro volante, único que nós temos. Por que não Jair e Tietê? Ou Paulinho, 3 volantes, Couto na frente deles, e Nuno e Verratti. Acho que seria uma situação melhor, né? Quem se aprofunda em tática, quem se aprofunda em análise de futebol e tal, vê que a gente tem uma dificuldade de jogar com o Couto fazendo essa função de 10. Como assim, Marcelo? Você é maluco? Não, o Couto tem muitas dificuldades de jogar de costas. O próprio Carille disse isso, né? O Carille, de um dia para o outro, virou desafeto, virou persona não grata, mas fez essa análise que eu gostei. Por vezes o Coutinho volta, né? Fica na mesma linha dos volantes, porque ele gosta de jogar de frente. O Coutinho gosta de jogar de frente. É aquele cara que pega a bola de frente e parte com ela, né? Ele tem dificuldades sérias de jogar de costas, como aquele meia 10 clássico. E eu já vi entrevistas do Zico, que jogava de costas, claro, o meia 10 clássico, falando que poucos jogadores jogam de costas. Daí o 10 clássico. É difícil você jogar com 10 de costas, né? O jogador fica numa posição, pega a bola e vai parte com ela. Aquele domínio de costas, sabe para onde vai, quem está passando, tal, é difícil. E quem tem mais idade, né? Eu tenho 55, graças a Deus tenho 55. Quem viu o Roberto jogando era centroavante. Depois depois recuou para jogar como 10 clássico e jogou de costas como nunca. Já jogava de costas como pivô quando precisava, como centroavante. Roberto fazia o primeiro homem de ataque, centroavante, fazia o segundo também. Por vezes ficava um pouco mais pro lado, pegava a bola, driblava porradão no ângulo. Mas quem viu, quem não viu, né? Não vai ver mais.
ao vivo que eu digo, né? Então o Roberto, mesmo sendo um centroavante, que o pessoal dizia que ele era butinudo, blá blá blá, são uns malucos, né? Depois ele recuando, vou jogar com a 10, como o Romário fez gol nas costas do Roberto. Toma, né? Como o Roberto deu passe pro Mauricinho, por exemplo. E aí, voltando pro Couto, para não perder o foco aqui, eu sempre pugno por não perder o foco, né? A essa dificuldade. E nós temos aí que trabalhar com ela, né? Então não sei como é que o Felipe vai montar o time. Felipe não está mais, quer dizer, Felipe não tem o respeito mais, não tem meu respeito, não deve ter dos senhores respeito tal, para você esperar, dar tempo a ele, né? Mas uma análise que eu tenho escutado aí, análise feia, né, perfunctória, é o seguinte, né, aspas, o problema do Vasco não é técnico, mudou aí e nada aconteceu. Porra, esse tipo de análise não pode ser feita por uma pessoa que quer analisar futebol de forma parruda, né? Um time não se monta da noite para o dia, né? E o Felipe colocou os mesmos jogadores, só tem esses aí, porra. Então essa análise está mais errada ainda. Só tem esses para colocar, vai colocar os mesmos jogadores. A questão é o posicionamento, o esquema tático e função de cada jogador em campo. Quem me conhece, meu canal vai fazer 2 anos agora em agosto, eu falo de funções, não falo de posições, né? Eu falo de funções. Então, falar que o Felipe, a troca do Carille não adiantou nada, claro que não adiantou nada por enquanto que não deu tempo. Carille não era mais o cara para comandar, ponto, sai, tá ruim, sai, como o Paiva saiu, tá ruim, sai. Mas não é dizer que no jogo seguinte, pro Vasco não ter tido um bom jogo, né, ter empatado com o Operário, que essa conclusão é válida, né? Mudou o treinador, não adiantou nada. A gente tem que trabalhar com lógica, né? Com uma conclusão. E a conclusão vem depois. Alguma coisa vem antes. O que essa alguma coisa vem antes? Tempo para o treinador. Treinador de ponta, que não é o Felipe. Então, só por aí já matei. Tem que dar tempo ao novo treinador e tem que ser um treinador de verdade. O Felipe não é um treinador de verdade. E aí sim você pode dizer, lá na frente, que tirar o Carille não deu certo, dando tempo a esse treinador de verdade e colocando o treinador de verdade, que não é o Felipe. Então, essa análise, tirou o Felipe, tirou o Carille, não adiantou nada. O problema do Vasco não é técnico. Sim, o problema do Vasco é técnico também, porra. Que análise escrota é essa aí? O problema do Vasco é técnico também, né? Não é só o técnico, é técnico também. São jogadores, é o esquema tático. Por exemplo, acho que furada hoje colocar 2 volantes só contra o Palmeiras. Minha modesta opinião. Eu não aponto o que o treinador tem que fazer, porque não é a minha função, não é essa. Minha função aqui é opinativa e não especulativa, né? E ficar especulando. Tem que colocar fulano, Beltrano. Só acho que nesse particular, contra o Palmeiras, num campo neutro, é complicado jogar apenas com 2 volantes, né? Vasco soltou uma nota oficial dizendo, o Pedrinho, né, que a violência não faz parte dos meus valores, blá 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 e tal, blá blá blá, não sei o quê, que o Betinho foi afastado. Eu, advogado, sempre exijo, devido ao processo legal, que dentro dele tem a ampla defesa e o contraditório. Mas sustentar o que quer que seja daquela violência, aquela agressividade, aquilo é uma aberração. Um cara do Vasco, chefe da segurança, partir para cima de um rapaz, não importa o que ele tenha falado, não importa. Ele ali está com o Vasco. Foi o Vasco que agrediu o torcedor.
entendam, ali o Vasco agrediu o torcedor. Não é o Pedrinho ali, perdão, não é o Betinho ali e nem o Pedrinho, é o Vasco, né? Então, afasta, mas saiba que não pode voltar. Esse cara tem ligações, tem raízes com a Força Jovem. A Força Jovem, ela tem ramificações no Vasco. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu acho que a própria Força Jovem não está feliz com esse procedimento. Vai ser mal vista no mundo, né? Por essa atitude de um cara que não tem o vagar do pensamento para saber como eu vou agir, né? Que forma eu vou agir. É como se ele tivesse levado uma bolinha numa zarabatana de caneta, pum, e pegou uma bazuca e devolveu, né? O Vasco aí, claro, está soltando, né, notícias. Sócios do Vasco e de Brasília conheceram jogadores, né? Aí colocando assim, torcedores receberam jogadores com festa, tá. Tudo isso aí foi maculado pela conduta do chefe da segurança, que eu defendi aqui, por ter defendido lá atrás os nossos jogadores, né? Meti a porrada no Marcelo Santana, porque estava indo contra um cara que naquele momento fez coisa boa, mas a gente tem que julgar as atitudes, né? E essa atitude não coaduna com o chefe da segurança do Vasco, não coaduna com o Vasco. A gente tem que entender que a apresentação, eu não falei representação, eu falei apresentação. O Vasco estava presente ali na pessoa do Betinho. O Vasco está presente, né, na pessoa do Pedrinho. Então essa apresentação desses caras não pode continuar. Vasco não pode ser apresentado, né? Não disse representado. Isso é importante por esses caras, né? Não tem condições. Torcedor off-Rio, o que ele ganha? Desconto nas camisas, descontos no ingresso. Levou porrada ontem pra caceta, né? Levou porrada. Tinham crianças perto ali, tinha gente gritando, vai Betinho. Pelo amor de Deus. Quem ali podia gritar, vai Betinho, ovacionando o Betinho por ter agredido o rapaz, né? Mostraram a imagem do Felipe, começou a ver, aí depois virou a cara para dar uma entrevista, para assinar uma camisa. Ficou feio aquilo ali, né? Ele, Pedrinho, mesmo tendo sido xingado, deveria impedir que alguém batesse no nosso maior patrimônio, né? Estamos em 12º lugar, ladeira abaixo. Pelo menos um empate hoje, pelo amor de Deus, né? Bom, se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.